Hoje nós iremos estudar sobre a distância de um ponto a uma reta ou a distância de duas retas paralelas. Então, primeiramente, nós iremos observar no plano cartesiano a distância entre uma reta e um ponto P. Então, como é que eu tenho? Eu tenho a seguinte coisa. Então, aqui no plano cartesiano foi dado uma reta R e um ponto P. Então, eu vou calcular a menor distância do ponto P até a reta R. Então, vai ser esse segmento de reta. Então, esse segmento de reta vai ser ortogonal à reta R. Então, para mim calcular a distância do ponto P até a reta R, vai ser da seguinte maneira. A distância entre o ponto P e uma reta de equação pode ser calculada com a utilização da fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. Então, a distância de P até R, do ponto P até a reta R, vai ser igual a o módulo da equação geral da reta, dividido por A ao quadrado, mais B ao quadrado. Apareceu o módulo, então o módulo significa dizer que será sempre um número positivo. A distância sempre vai ter que ser maior do que zero. Por isso que apareceu em módulo. Se tivesse aparecido entre módulo menos, por exemplo, menos 10, então seria mais 10, para não ter distância negativa. Dadas duas retas R e S paralelas e distintas, podemos calcular a distância entre elas da seguinte maneira. Então, o que é que você pode observar? Foi dado duas retas R e S, as duas são paralelas, e o A e o B da reta R vai ser igual ao A e o B da reta S. A única coisa que vai ser diferente vai ser o C. O C da primeira reta vai ser diferente do C da segunda reta, para que as retas sejam paralelas e distintas. Então, para me calcular a distância entre essas duas retas, vai ser da seguinte maneira. Então, vai ser dar duas retas. Então, vou encontrar a distância entre essas duas retas. Então, vai ser a menor distância entre elas. Então, esse segmento de reta vai ser ortogonal às retas dadas. Então, para me calcular, vai ser da seguinte maneira. Distância de R até a reta S vai ser igual a o módulo de C1 menos C2. No caso, vai ser o C1 menos o C2, vai ser esses dois números, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que eu havia falado. O A e o B, tanto das duas retas, são iguais. O que vai ser diferente vai ser apenas o C1 e o C2. Então, essa daqui é a fórmula para se determinar. Vamos aqui o exemplo. São dadas as retas R e S de equações R1 e R2, respectivamente. Sabendo que essas retas são paralelas, calcule a distância entre elas. Então, ele já afirmou que as duas retas são paralelas. Então, primeiro passo, vamos identificar o A, o B e o C das duas retas. Então, eu vou ter os coeficientes. No caso aqui, o A vale 2, o B vale 3 e o C vale menos 10. O A é o número que está acompanhado de x, o B o de y e o C menos 10. Vou encontrar da reta S. Você pode observar, o A vai ser 2, o B 3 e o C menos 6. O A, o B, das duas retas são iguais. Só é diferente o C, que vale menos 10, e o outro vale menos 6. Segundo passo, agora nós iremos calcular a distância entre as duas retas. Vou substituir na fórmula, isso vai ser igual a. Então, a distância de R até S vai ser igual a. Escrever em módulo. O C1 vale menos 10, substituir, menos, que é da fórmula, coloquei parênteses, eu tenho menos 6. Menos 6 é o C2, coloquei parênteses. Então, vou eliminar esse parênteses, faço o jogo sinal. Menos com mais 6 e repetir o menos 10. Aí eu coloquei, o A vale 2, ficou 2 ao quadrado, e o B vale 3, 3 ao quadrado. Então, agora eu vou fazer a subtração. 6 tira 10, vai ficar menos
4. Aí eu faço, ó, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. O que é que eu vou fazer agora? Vou somar. 9 com 4 vai dar 13. Não pode aparecer raiz no denominador. O que é que eu vou fazer? Vou racionalizar. Então, racionalizando, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 13, porque 13 é chamado de fator racionalizante. Então, 4 vezes raiz de 13 vai ficar 4 raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13 dá raiz quadrada de 169, que eu poderia eliminar raiz com raiz, sobrar apenas o 13. Então, a distância de R até S vai ficar 4 raiz de 13 sobre 13. Então, essa seria a distância. Vamos para o próximo exemplo. Se a distância do ponto P à reta R de equação é igual a 3 unidades, determina a coordenada P. Então, quero saber quanto é que vale esse P. Ele deu a distância e foi dado o ponto P. Então, o ponto P, eu quero encontrar esse valor desse P aqui, ó, P menor. No caso aqui seria o Y. Então, quanto é que vale essa letra? Então, vou substituir na forma da distância entre um ponto e uma reta. Então, a fórmula é essa. Então, substitui, ó. Distância de P até R, ele falou que vale 3 unidades. Substituir. Ax, by mais c, equação geral da reta. Então, troquei isso aqui por 3x, 4y mais 4. O a vale 3. Então, faço, ó, 3 ao quadrado e o b vale 4. 4 ao quadrado. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou substituir o ponto P na minha equação. Então, substituindo vai ficar da seguinte maneira. Ó. Repetiu 3, ó, vai ficar 3 vezes 1, porque o x vale 1, mais 4 vezes o y. Quanto é que vale o y? Vale P. Repetiu mais 4. Aí eu faço, ó. 3 ao quadrado vai dar 9. 4 ao quadrado vai dar 16. Fazer aqui a multiplicação. 3 vezes 1 deu 3, repetiu 3, repetiu 4. Eu vou somar, 16 mais 9 dá 25. Agora eu vou observar aqui, ó. O que é que eu posso somar aqui? Eu posso somar o 3 e posso somar o 4, porque não tem nenhuma letra. Então vou repetir o 4P e vou somar. O 3 com 4 dá 7. Quanto é a raiz quadrada de 21? Raiz quadrada de... quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Repetir o restante. Então, vai ficar da seguinte maneira. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou cruzar o meio pelos extremos. Então, cruzando o meio pelos extremos, vai ficar o módulo de 4P mais 7. Isso é igual a 3 vezes 5 dá 15. Agora, formou uma equação modular. Como é que eu vou resolver essa equação modular? A equação modular vai ter duas soluções. Então, vai ficar da seguinte maneira. Então, o módulo de 4P mais 7, isso é igual a mais ou menos 15. Por que mais ou menos 15? Porque o módulo. Porque aqui dentro desse módulo, tanto pode ser positivo ou negativo. Então, coloquei mais ou menos 15. Então, vou resolver primeiro com mais. Então, vai ficar 4P mais 7 igual a 15. Resolvendo a equação. Tá mais 7, passou menos 7. Repetiu 4P. Agora eu vou fazer a subtração, ó. 15 tira 7, ficou 8. O 4 está multiplicando, passou dividindo. Então, 8 eu divido para 4 dá 2. Então, encontrei um possível valor para P. Então, P vale 2. Agora eu vou usar o sinal de menos. Usando o sinal de menos, vai ficar 4P mais 8 igual a menos 15. Vai ficar... Repetir o 4P, repetiu menos 15. Aí eu coloquei, tá mais 8, passou menos 8. Então, menos 15 com menos 8, uma soma de sinais iguais. Então, vou somar. Vai dar menos 23. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, o P pode ser 4, pode ser 2 ou menos 23 quartos. Então, a solução é P
valendo 4, ou P valendo menos 23 quartos.